Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Este é o Encontro Parlamentar, o programa da TV Câmara para você conhecer mais de perto o trabalho de cada um dos vereadores aqui da nossa Câmara, da nossa cidade. Hoje você ouve uma prestação de contas da vereadora Rosielo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Carol. Olá a todos. Muito obrigada. E vamos lá então, né? Esse é a primeira prestação de contas que a gente está fazendo nesse mandato aqui que começou em 2021. Como que era a sua expectativa para começar esse novo mandato, o seu terceiro aqui na Câmara de Botucatu? E se realmente essas expectativas foram concretizadas com o que você encontrou nessa nova Câmara? Bom, esse ano, 2021, que inicia esse novo mandato, eu como sou uma vereadora já de terceiro mandato, a gente sempre fica numa expectativa de uma Câmara mais atuante, uma Câmara responsável, com compromisso com os interesses da população, né? Então, mas ainda é 6 meses de mandato, ainda é muito pouco para a gente avaliar, mas eu acredito que estamos no caminho certo. São 6 meses ainda, como você falou, e 6 meses em meio a uma pandemia, né? A pandemia de Covid-19. Então a gente quer deixar bem claro aqui para esse programa, ouvir dos vereadores, como que essa pandemia tem impactado, influenciado o trabalho de vocês aqui na Câmara, sua rotina parlamentar. Ficou um pouco limitado nossa atuação por conta de, inclusive, darmos exemplos de não promover aglomerações na cidade e sempre informar a população dos cuidados necessários de prevenção do coronavírus. E para nós, né, que tínhamos assim, uma atuação com a população, com grupos de pessoas, e também as reuniões presenciais aqui na Câmara, que é muito importante, pessoas, grupos temáticos de mulheres, de segmentos da saúde, que normalmente fazíamos várias reuniões, isso foi impactado, mas por um outro lado, tem um lado positivo que nós passamos a aderir novas técnicas digitais, como lives, como reuniões remotas. Então, por esse lado, acabou tendo esse ganho no sentido de você compreender novas técnicas de se reunir, claro que de forma virtual, ruim no sentido em que você não tem o olho no olho, mas acabou tendo essa promoção de buscar novas tecnologias, de se reunir e buscar atender os interesses da população. E nesse novo cenário, como que tem sido a sua rotina? Até para a gente deixar bem forte o recado para quem está assistindo, que o trabalho do vereador não se resume somente à segunda-feira à noite, que é o dia da sessão ordinária aqui na Câmara de Botucatu. Então, como que tem sido a sua rotina aí durante a semana? Qual que é o seu trabalho diário? Bom, como eu disse, para a atuação como vereadora, como parlamentar, quando chega demandas da população, né, os contatos são telefônicos, são as redes sociais, passamos a fazer atendimento por chamadas de vídeos, problemas nos bairros, o morador manda foto, manda endereço, aí depois eu vou individualmente para conferir determinada situação, e os trabalhos que são encaminhados para a Câmara, né, acabou sendo também mais assim, num contato mais digital, e não teve assim, algo assim tão prejudicial, né? Mas assim, teve essa dinâmica nova colocada para nós vereadores. E além das análises de projetos de lei, né, tudo de forma digital, remoto, que abriu uma nova frente de atuação para nós vereadores. Então vamos à nossa parte aqui desse programa, realmente da prestação de contas mais pesada, assim, falando das matérias, do que o vereador fez realmente nesses últimos 6 meses, trazendo um resumo desses 6 primeiros meses do mandato. A gente vai tentar fazer aqui parte a parte, até para ficar mais fácil para a população entender a abrangência do trabalho do vereador. Então vamos começar com o que aparece mais, né? As matérias que passam pelo plenário. Tem alguma coisa que você apresentou nesses 6 meses, seja requerimento, indicação, moção, projeto, que você gostaria de destacar para a gente? Sim, tenho alguns requerimentos importantes, né? E recorrentes, inclusive, que eu fico persistindo na implantação de algumas
algumas benfeitorias, alguns órgãos que eu acho necessário para a população, mas antes de entrar nesses requerimentos desse mandato, desse primeiro semestre, eu quero dizer de um requerimento muito importante que surte efeito nesse semestre, nesse ano, e que é o kit merenda. O kit merenda é um requerimento que eu fiz no segundo semestre do ano passado, em plena pandemia, porque foi a partir de uma lei federal, o município de Botucatu tinha que utilizar o recurso da merenda escolar, que é um recurso, é um dinheiro que vem do governo federal para poder oferecer a merenda escolar para as crianças, mas como não estava tendo aula, esse dinheiro precisava ir para as crianças através de alimentação, cestas básicas, de alguma forma, aquele alimento que não era consumido na escola, ir para as crianças. Porém, o ano passado, essa lei era de abril, né? Então houve um grande atraso da prefeitura em fornecer esse kit merenda, só foi fornecer em agosto, e fez isso porque eu, como vereadora, fiz um requerimento, uma análise dessa lei, da prefeitura ter que implantar, notifiquei o Tribunal de Contas, também o Conselho da Merenda Escolar, para que eles, junto comigo, pudessem atuar e que essa lei fosse cumprida e que a merenda escolar, que não estava sendo consumido na escola durante a pandemia, pudesse chegar na casa das crianças, dos alunos. Então, diante disso, a prefeitura, rapidamente, depois dessas notificações, passou, então, a cumprir. E hoje, por isso que eu digo, surte o efeito até hoje, porque as crianças recebem esses alimentos em casa a partir dessa minha iniciativa. Então, assim, eu acho importante registrar isso. Outras demandas, como também é uma luta desde 2018, é o CAPSI. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil é um centro necessário para atender somente crianças e adolescentes em situação de sofrimento psicológico. Em 2018, fiz uma grande audiência pública aqui na Câmara com professores, assistentes sociais, psicólogos, porque nós tínhamos, naquela época, aproximadamente 500 crianças na fila de espera para ser atendido em problema psicossocial. Psicossocial porque esse sofrimento psicológico muitas vezes vem de dentro do lar, às vezes com abusos, violência doméstica. Então isso interfere no aprendizado da criança e vinha sendo detectado pelos professores. O CAPS infantil é um órgão importantíssimo e naquela oportunidade eu vim solicitando, tentei colocar no orçamento, mas infelizmente até hoje, 2021, esse centro psicossocial infantil específico para a criança não foi implantado. O último requerimento que eu fiz, eu consultei a Diretoria Regional de Saúde Estadual, a DRS 6, e ainda não foram notificadas para que viesse fazer a avaliação do espaço, mas eu sei que a Prefeitura ainda está reformando uma casa para acolher e implantar esse CAPS infantil. E desde 2018, essa iniciativa minha, que eu fiz na Câmara Municipal, com as audiências públicas, esse projeto, esse Centro de Educação Infantil não foi implantado no município de Botucatu, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021. E isso é muito importante. Tenho conhecimento, porque o requerimento que eu fiz agora para a Prefeitura e para a Diretoria Regional de Saúde, informando que aguarda serem chamados para fazer a avaliação do espaço de uma casa que está sendo reformada. Então é uma luta, porque principalmente agora na pandemia, as crianças precisam de um atendimento psicossocial, principalmente porque ficaram em casa, não foram para a escola, não tiveram as suas aulas, e com certeza o psicológico dessas crianças precisam de um atendimento, e esse CAPS infantil é de extrema importância. Então essa busca, esse centro é muito importante e eu venho buscando desde 2018. E esse semestre, novamente, eu fiz essa cobrança à Prefeitura de Botucatu. Outro requerimento também, que é uma conquista muito grande relacionada aos direitos das mulheres. O Fundo Municipal de Apoio às Mulheres, de Direito das Mulheres. Nós, aqui na Câmara Municipal, eu, vereadora mulher, que entrei em 2013, depois de 14 anos sem mulher na Câmara, venho buscando para que as mulheres possam ter seu espaço, ter seus direitos garantidos. Então, as minhas iniciativas para a implantação do Conselho da Mulher, que acabou acontecendo o seu funcionamento efetivo em 2013, as conferências das mulheres, levantando as demandas que as mulheres precisam,
E, ultimamente, eu venho solicitando que se crie um fundo municipal de políticas para as mulheres. E o que é um fundo? É abrir uma conta bancária e que o Conselho Municipal, formado por diversas mulheres e entidades sociais, possam gerenciar esse recurso para poder fazer políticas públicas para as mulheres. E, no caso, precisava de algumas ações da Prefeitura, principalmente colocar no orçamento municipal as peças orçamentárias da Prefeitura, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual. Então, precisava especificar nessas leis orçamentárias a criação desse fundo, desse órgão, para que, então, o Conselho das Mulheres possam fazer campanhas, arrecadar de outros órgãos nacionais, internacionais e até mesmo recursos do próprio município e poder ter recursos, dinheiro, para elaborar políticas para as mulheres. E esse ano, depois do último requerimento e das cobranças desde 2015 sobre essa demanda, esse ano nós conseguimos que se coloque nas peças orçamentárias e a gente vai ter mais esse instrumento de políticas para as mulheres. Tá certo. E outra função importante que a gente gostaria de trazer aqui para esse programa, que é função do vereador, é também debater, analisar e votar projetos que chegam aqui no plenário da Câmara, que não necessariamente são de autoria do próprio vereador, pode ser de autoria de outros vereadores ou até mesmo da Prefeitura. Então, nesses últimos 6 meses, teve alguma discussão, alguma votação aqui no plenário da Câmara que você gostaria de destacar, que achou que o seu voto foi importante? Olha, meu voto sempre é importante. Sim. Eu acho que o vereador ele sempre tem que valorizar o seu voto, independente de qual projeto está tramitando, porque esse é o papel do vereador, analisar todos os projetos que dão entrada na Câmara, sejam projetos que autoriza, sejam projetos de denominação, qualquer tipo de projetos de lei complementares, como, por exemplo, nesse mandato, nesses primeiros 6 meses, nós autorizamos 3 projetos de leis que foi autorização de convênio com o governo do Estado de São Paulo. Então, precisa da autorização do vereador quando se autoriza um convênio entre prefeitura, entre o governo do Estado. Então, por exemplo, a Prefeitura, nós autorizamos um convênio para que a nossa Guarda Civil pudesse receber equipamentos para a Defesa Civil, e nós sabemos que a Defesa Civil teve um papel importante no município por conta da enchente que tivemos o ano passado, a própria questão da pandemia. Então, essa situação de calamidade pública no município, a gente precisa fortalecer a nossa Defesa Civil. Então, a Câmara Municipal atuou na autorização desses convênios, a Câmara Municipal também atuou na autorização de convênios com a contratação de exames de mamografia. Mamografia, o município de Botucatu tem um custo anual de aproximadamente 500 a 600 mil reais para custear exames de mamografia para as mulheres. Então, assim, passou pela Câmara também e nós atuamos nesse sentido. Recentemente também recursos para poder fazer pistas de skates modular. Então, o governo do Estado repassa recursos para a Prefeitura, mas depende de nós, vereadores, autorizar que se estabeleça esse convênio. Então, o voto do vereador é muito importante nesse sentido também. Com certeza, que bom que você lembrou aqui na nossa conversa. E tem sido bastante atuantes também esse mandato as comissões internas da Câmara. Você faz parte de algumas delas. Como tem sido esse trabalho? Eu sou a presidente da Comissão dos Direitos do Cidadão e dos Direitos Fundamentais, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso e também da mulher. Então, alguns projetos que passaram por essa comissão, como, por exemplo, a alteração no orçamento. A Prefeitura de Botucatu, em 2020, teve um excesso de arrecadação, um superávit de 70 milhões, que sobrou do orçamento, não foi gasto tudo, o planejamento não foi concluído. Então, esses recursos que sobraram vieram
para nós nesse primeiro semestre, para que fosse deslocado, suplementado outras áreas da prefeitura. E como há essa mudança no orçamento, precisou da Câmara Municipal também para avaliar e para deliberar sobre esse pedido da prefeitura. E a minha comissão de defesa do cidadão avaliou essas alterações orçamentárias e em torno de 35 milhões, e que foi muito importante, porque nós podemos enxergar e verificar aonde estava sendo canalizados esses recursos. Então, a gente percebe que, por exemplo, há uma previsão de reforma de um terminal urbano no Camelódromo, ali no ponto de ônibus da Curuzu, que também é um requerimento que eu cobrei nesse primeiro semestre, sobre aquela situação daquele ponto de ônibus que, em termos de engenharia, está equivocado, porque o sol que bate ali, a população sofre quando fica aguardando o ônibus. Então, essas alterações orçamentárias tem um projeto para fazer um terminal naquele local. Também compras de viaturas para a Guarda Municipal, passou pela minha comissão. E tantas outras, como na Secretaria de Obras, novas estruturas de asfalto e também esses novos equipamentos para a Secretaria de Obras e outros investimentos, manutenção de serviços necessários que foram aprovados pela nossa comissão. Uhum. E agora sobre o trabalho externo do vereador, como tem sido a sua ação junto com a população, junto com a comunidade botucatuense, embora tenham todos esses empecilhos trazidos pela pandemia, como que tem sido esse trabalho para a gente trazer aqui também? Olha, é como eu disse, nós vereadores, não estamos indo a campo se aglomerar. Nós estamos optando pelos contatos telefônicos, pelos contatos nas redes sociais, porém, há casos excepcionais que precisa ir no local, né? Por exemplo, algumas reclamações que a pessoa explica, mas fica dúvidas para nós vereadores, então há necessidade de ir no local para conferir antes de fazer algum requerimento, apresentar alguma matéria nesse sentido. Algumas reuniões, conforme o local, em espaço amplo, aberto, que se dê o distanciamento necessário por conta do coronavírus, é possível também se fazer reuniões nesse sentido para acolher reivindicações e ouvir a demanda da população. Então, a gente está se virando nessa forma de atuar ainda, enquanto a gente não está totalmente imune do coronavírus, mas a gente busca atender a população da melhor forma possível. A gente tentou fazer um resumo aqui dos últimos 6 meses do seu mandato, da sua ação como vereadora, mas tem alguma coisa que ficou de fora? Pode trazer aqui também como prestação de contas. Eu também quero dizer para determinados grupos, segmentos que atuam nesse campo e também para as famílias que têm, infelizmente, no seu lar, no seu âmbito familiar, as pessoas que são usuários de drogas. Eu venho já há algum tempo, alguns anos, nesse meu mandato de vereadora, né, nesses meus mandatos de vereadoras, pedindo para que a Prefeitura institua um Conselho Municipal sobre Drogas. O Conselho Municipal sobre Drogas envolve profissionais, médicos, técnicos nessa área para compor um conselho e elaborar ações, projetos, políticas para acolher e ter um atendimento aos usuários de drogas. E, infelizmente, a Prefeitura ainda não instituiu, já se foi discutido uma minuta de lei, e é muito importante, por quê? Porque são médicos, são profissionais que vão atuar nesse conselho e contribuir com a população para se ter respostas, ações, projetos, serviços nessa área para atender essa população que sofre com a dependência química, que sofre por ser usuário de drogas, não só quem utiliza, mas a família, os pais, as mães, e a gente precisa de políticas efetivas nesse sentido. Então eu venho cobrando a implantação desse conselho e vou estar continuando trabalhando nesse sentido. Outra situação importante
é que essa vereadora tem também fazendo um trabalho de fiscalização junto a algumas secretarias da prefeitura, na regularização dos contratos. Também esse ano nós aprovamos a lei do novo Fundeb. O Fundeb é um fundo nacional que acolhe recursos para aplicação na educação do município. Nosso município recebe em torno de 70 milhões por ano para poder investir e pagar nossos profissionais, professores e todos os profissionais da educação, além de investimentos. E esse ano o Fundeb, esse conselho, passou a ser permanente, então agora a gente tem efetivamente um recurso que não cessará, que será contínuo. Então a gente poderá elaborar novas políticas, mais políticas públicas nesse segmento da educação, com esse novo formato do fundo, com esse recurso que ficou permanente agora para o município de Botucatu. Nós também tivemos uma atuação importante durante a pandemia em relação aos convênios, né, que foram feitos com o Hospital das Clínicas, com a FAMESP, autorizando convênios de 2 milhões, 2 milhões e meio para ampliar os exames de detectação do Covid, que é o RT-PCR. Então foi assim, um trabalho importante, ágil, de compromisso com todos os vereadores aqui na Câmara, que nós fomos favoráveis. Também atender de forma emergencial a algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, o Auxílio Gás, um projeto da Secretaria da Assistência Social, para ajudar, contribuir aquelas famílias que estão em situação de pobreza, muitos perderam trabalho, então é para contribuir, e essa casa também atuou de forma ágil e rápida, aprovando. Também os projetos de emergencial, que é o Botucatu em Frente. Algumas famílias desempregadas dependem desse dinheiro, dessa renda, tem caráter assistencial, de uma contrapartida de um trabalho feito para o município, e recebe um recurso, uma renda, e também deve ser inserida alguma capacitação e depois, então, ter uma oportunidade de um trabalho. E esse recurso vem através de projetos de lei na Câmara, onde nós, vereadores, atuamos, aprovando, então foi muito importante nesse sentido. E eu, como vereadora, assistente social, sempre fui favorável, principalmente porque a gente compreende que é um momento emergencial. É claro que a gente luta para que tenha a geração de empregos e que as pessoas tenham a dignidade de ter o seu trabalho, que possa ter carteira assinada, que os seus direitos trabalhistas sejam garantidos, mas nesse momento emergencial nós fomos favoráveis a esses auxílios emergenciais para ajudar essas famílias, e esses projetos passaram pela Câmara Municipal e teve o meu apoio e de todos os demais vereadores. E deu para ver bastante nas suas falas que o trabalho parlamentar, quando ele não está no seu primeiro mandato, tem uma certa continuidade, né? Então, algumas ações que acontecem nesse semestre são frutos de outros mandatos ainda, mas tem também sempre a novidade, né? Então, o mandato novo, às vezes, acontece coisas diferentes. Tem algum aprendizado, alguma lição que você acabou tendo, especificamente nesses 6 meses aqui, e que seria legal a gente compartilhar, até deixar uma forma de recado para a população, que ela saiba também essa informação? No âmbito da Câmara Municipal, é sempre importante a população acompanhar, né, o mandato do vereador, acompanhar como o vereador se comporta, que aquilo que o vereador fala na tribuna da Câmara, se o que ele fala corresponde à forma que ele age, porque às vezes o vereador fala de um jeito, mas ele tem atitudes de outro jeito. Então, é importante comparar a atuação parlamentar, se realmente ele corresponde com aquilo que é de interesse da população no seu trabalho, porque nós, vereadores, nós representamos a Câmara Municipal, nós representamos a população de Botucatu dentro da Câmara Municipal. Então, o nosso objetivo é representar a população em todos os seus segmentos, em todas as classes sociais. Esses 6 meses, como eu disse, foram 6 meses distante por conta da pandemia, tudo de forma digital, virtual e remoto,
não consigo verificar algo assim de destaque que eu possa falar, mas eu acho que cabe isso à própria população, acompanhar o seu vereador que você votou, ou então aquele vereador que você não votou, mas que está ali representando toda a população, como que ele atua, como que ele se compromete com as leis, se compromete com o interesse público. Essa avaliação precisa ser feita pela população. Tá certo. A gente tentou fazer um resumo dos 6 meses que passaram na sua atuação parlamentar, mas é sempre bom, agora terminando o nosso programa mesmo, pensar um pouquinho para frente. O que a população pode esperar nos próximos 6 meses do seu trabalho como vereadora? E se você acha que, no fim, esse conjunto de vereadores já está começando a construir uma marca, uma cara, alguma identidade, como que você faz parte disso? Bom, eu acho que a Câmara Municipal não tem que ter marca, porque nós, democraticamente, representamos uma diversidade de pessoas, uma diversidade de segmentos, e nós somos um colegiado de 11 vereadores e cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito diferente e de enxergar a sociedade, enxergar a população, cada um tem um reduto de atuação. Então não se dá para ter uma única marca, nós poderíamos ter várias marcas, de acordo com a atuação de cada vereador. Então assim, nesse sentido, é o que eu penso. Em relação à minha expectativa para o segundo semestre, é manter a minha coerência de atuação. Quem me elegeu, estou no meu 3º mandato, sabe que eu tenho uma atuação legalista, coerente, então a população pode esperar que essa vereadora vai sempre defender a lei, aquilo que está determinado por legalidade, e quando for omissa, prevalecerá o interesse da população. Também a população pode ter a expectativa da minha atuação na fiscalização do dinheiro público, porque esse é o principal objetivo de ser vereador, esse é o principal ação que o vereador tem que ter, é fazer a fiscalização do dinheiro público. Por quê? Porque o dinheiro público é de todos, o dinheiro público é de toda a população que paga os seus impostos, e esse dinheiro que vão para a conta da prefeitura tem que reverter em serviços públicos, na saúde, na educação, na assistência social, em obras. Esse dinheiro público que entra através de impostos tem que ser fiscalizado para não ser desviado ou então superfaturado e que possa ser roubado esse dinheiro da população. E aí nós, vereadores, temos que ter esse compromisso na fiscalização, que é a principal atuação do vereador, analisar os contratos e poder colocar a público, fazer a denúncia no Ministério Público. E esse trabalho eu faço porque esse é um compromisso que o respeito pelo dinheiro público tem que ser de todos. E como a gente, vereador, estamos aqui representando a população, cabe a nós também fazer aquilo que nos compete. Então, a população pode esperar essa atuação minha e também propostas para a saúde, propostas para a educação, propostas para as mulheres, para assistência social. Nós precisamos de postos de saúde em alguns bairros, como no Jardim Real Parque, que nós estamos buscando já há muito tempo. Nós precisamos de melhorias na educação, nós precisamos de mais escolas lá no setor do comerciário. 6, aquela região cresceu muito, nós precisamos de mais creches, nós precisamos ampliar vagas de creches. Então, essas propostas, esses pedidos, essa vereadora vai estar sempre atenta e cobrando a prefeitura para que ela faça a sua parte, a execução, porque nós vamos estar aqui para aprovar e também para cobrar. Tá certo. Muito obrigada por compartilhar todas essas informações, todo esse trabalho parlamentar aqui com quem está assistindo o Encontro Parlamentar da TV Câmara Botucatu. Fica o convite para você assistir também a todos os outros programas com os outros vereadores da Câmara e continuar acompanhando o seu Legislativo. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais. Tchau.